The Boys deixou muitos ganchos para serem desenvolvidos na quarta temporada. O que vai acontecer com Ryan? Será que ele realmente virou um psicopatinha? E as autoridades? O Homelander cometeu um crime em público. Como que as autoridades vão reagir a isso? O Soldier Boy foi congelado, mas será que ele vai ficar de fora da quarta temporada? E o Black Noir? Ele morreu mesmo ou não? Para alguma dessas perguntas eu tenho a resposta, porque o showrunner da série, o Eric Kripke, me contou, mas para outras a gente vai teorizar. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de The Boys. Tivemos uma grande cobertura dessa terceira temporada aqui no canal e eu vou deixar a playlist com todos os vídeos organizadinhos, linkados no card para depois você clicar lá e conferir. Gostaria de agradecer a vocês o apoio que vocês me deram durante essa cobertura, agradecer também o apoio que vocês me deram no videocast lá do Prime Video. Eu lia todos os comentários, ainda leio os comentários, então assim, eu fiquei muito feliz que vocês gostaram do projeto e que vocês estavam lá me apoiando também. Aliás, já saiu o último episódio do videocast no canal do Prime Video, eu vou deixar o link no comentário fixado para depois vocês irem lá e conferir. Também li e acompanhei os comentários lá da foto que eu postei com o elenco de The Boys aqui na aba comunidade do canal. Então assim, sério, muito obrigado mesmo. Ver tanta gente gostando de você e torcendo pelo seu sucesso, com certeza é revigorante. Então, galera, inscritos do canal, muito obrigado. Mas vamos começar então falando do Ryan. O que vai acontecer com ele? Será que não tem mais volta para esse garoto chato? Será que ele virou um super psicopata assim como o seu pai? Então, eu tive a oportunidade de conversar com o showrunner de The Boys durante a premiere que teve aqui em São Paulo e ele me disse algumas informações bem interessantes. Quem me segue no Instagram já viu porque eu já postei esse vídeo por lá, mas se você não me segue, você vai saber agora. Ele me contou que grande parte da história, do plot da quarta temporada vai ser uma batalha pela alma de Ryan. Ele me disse que o Butcher vai tentar reconquistar o garoto, enquanto o Homelander vai tentar fazer com que o Ryan continue com ele. O que vocês precisam entender é que o Ryan é uma criança extremamente perturbada. Ele cresceu, ele nasceu e cresceu sozinho, vivendo apenas com a sua mãe, isolado do mundo. Do nada, ele descobre que tem um pai, descobre que é super poderoso, que tem um pai super poderoso e um pai que é muito famoso. Depois, ele vê a namorada do pai tentando matar a sua mãe e depois, em um acidente, ele próprio mata a sua mãe. Isso mexe com a cabeça de uma criança. Aí ele ficou com o cara que ele sabia que a mãe dele amava e sabia que a mãe dele estava confiando, Então ele foi lá com o Butcher, começou a desenvolver uma relação com o Butcher, só que esse cara o maltratou. Então o garoto ficou perdido e ele foi buscar abrigo, perto da pessoa que mostrou ter um pingo de afeto por ele, que é o pai. Tudo bem que a Mallory tratava o Ryan muito bem, o Ryan contou isso pro Homelander, só que a Mallory é meio fria, Então não é o que o Ryan estava acostumado. Ele estava acostumado a ter uma relação mais próxima com os seus responsáveis e para todos os defeitos, o Homelander se importa bastante com o garoto. Parece que o Homelander gosta muito dele sim. E depois do que o Butcher fez com ele, não era muito difícil de se imaginar que o Ryan iria colar com o seu pai. Então, segundo o showrunner da série, nem tudo está perdido para o Ryan. Eu interpreto aquele sorrisinho que ele deu no final ali do último episódio, não como ele se tornando um psicopata, mas ele percebendo que ele e o pai são parecidos. E se isso é verdade, então ele não é tão culpado assim pela morte da sua mãe. Desde que matou a mãe, o Ryan passou todo esse tempo se culpando pela morte dela. O Homelander tentou consolar ele e disse que quando pessoas muito poderosas fazem qualquer coisa, acidentes acontecem. O Homelander contou para ele que ele é muito poderoso e que isso poderia acabar acontecendo também. Alguns ovos iam acabar sendo quebrados. E o Ryan agora, vendo isso acontecer com o pai matando uma pessoa por acidente ou não, o Ryan pensou, cara, se ele que já é crescido, se ele que já é um adulto, acontece isso com ele, então talvez o meu erro não seja tão imperdoável assim. E daí que veio o sorriso. Eu não acho que o Ryan seja um psicopatinha não, a cena deu isso a entender, mas ele aprendeu muita coisa com a mãe dele, não tem como ele descartar todos os anos de criação. Ele vai sim se tornar um psicopatinha se o Butcher não conseguir cativar o garoto novamente, se o Butcher não conseguir se aproximar dele. Uma outra coisa muito interessante que o criador da série me disse é que o Ryan é tão poderoso quanto o Homelander. A gente estava estimando aqui que o Ryan seria mais poderoso do que o Homelander, mas pelo que ele falou, o Ryan é tão poderoso quanto o pai. Essa é uma informação boa aí pro futuro da série. E como eu falei, o vídeo completo da minha conversa com o showrunner de The Boys está lá no meu Instagram. Se você não me segue ainda, tá esperando o quê? Me segue para acompanhar o conteúdo que eu levo para lá. Mas o fato é que o Capitão Pátria matou uma pessoa em público e não tem como as autoridades fecharem os olhos quanto a isso. Mas também não tem como as autoridades fazerem algum movimento contra o Homelander porque ele simplesmente não tem força suficiente para detê-lo. E vimos que a Victoria Newman e o Homelander estão bem alinhados, O Homelander estava fazendo inclusive um discurso lá na campanha do Dakota Bob e eles estão bem alinhados e foi o Homelander que deu a oportunidade da Victoria Newman se tornar
tornar a vice-presidente. Então eu vejo muito ela vindo a público para defender o Homelander mesmo. Ela tem histórico de atacar os heróis, né? Então ela seria uma pessoa que teria conceito para defender ele. E aí ela diria que o Homelander estava apenas defendendo seu filho, ele estava apenas defendendo uma criança do ataque de um terrorista. Claro que isso vai colar para grande parte da população, mas isso também vai ser o pontapé inicial para a CIA começar a agir diretamente contra os SUPs. A CIA tem o corpo do Soldier Boy, certo? Eu acredito que eles vão tentar desenvolver alguma espécie de arma usando a radioatividade do corpo do Soldier Boy. Uma arma que produz os mesmos efeitos que o poder dele possui, né? Uma arma que queime o composto V do corpo dos SUPs e acaba tornando aquele super uma pessoa comum, removendo o poder do super mesmo. Eu acredito que isso vai acontecer porque nos quadrinhos, o exército, enfim, a CIA, as forças armadas, tem uma arma parecida, mas é uma arma que explode o super por inteiro. Eles usam bastante essa arma quando o Homelander e todos os outros heróis tentam tomar o Congresso, enfim, tomar a Casa Branca. Então eu acho que essa arma aí, feita através do poder do Soldier Boy, seja a arma principal da CIA contra o Homelander e contra os SUPs. Eu ainda vou mais longe. Acredito que vai ter um momento que a CIA vai tentar utilizar essa arma contra o Homelander, mas vai acabar, por engano, por acidente, atingindo o Ryan, e aí o Homelander sim vai ficar full psicopata, né? Porque ele perdeu o filho dele que nasceu com poderes agora é uma pessoa comum, o filho dele não é mais um deus, né? Porque o Homelander se enxerga como um deus, e aí ele vai fazer aquela cena que a gente viu na segunda temporada, dele soltando o raio laser dos olhos, né? E matando todo mundo. Acredito que vai chegar esse momento ainda, e deve ser no final da quarta temporada aí, para jogar a bola para a quinta temporada encerrar a série. Eu acredito que a série acaba com 5 temporadas. Mas e o Black Noir? Ele morreu mesmo? Aqui eu ainda tenho um pouco mais de informação privilegiada, porque eu conversei com o ator que faz o Black Noir e ele deu a entender, ele não disse com todas as letras, mas ele deu a entender que esse ainda não é o fim dele. Na verdade foi a Haru, a minha parceira lá de Deboche, o videocast, que conseguiu extrair essa informação dele. E a não ser que ele esteja nos trollando, ele disse que o final do Black Noir vai ser um final muito surpreendente. Então eu imagino que ele não morreu com esse soco do Homelander. E aí eu fiquei pensando, como que poderia ser algo mais surpreendente do que a grande reviravolta dos quadrinhos que a série já falou que não vai adaptar. Pelo amor de Deus, superem isso. O Black Noir não é um clone do Capitão Pátria. E aí eu cheguei à conclusão que um dos arcos dos quadrinhos que não foi adaptado na série ainda e que seria uma reviravolta surpreendente para a série é o arco dos SUPs zumbis. Só para te contextualizar aqui, nos quadrinhos, quando um super morre, muitas vezes ele não morre de verdade. Muitas vezes o composto V dentro do corpo desse super reanima o corpo. A pessoa já morreu, a pessoa já não tem mais consciência, mas o composto V faz o corpo continuar funcionando. Então a pessoa fica num estado como se fosse um zumbi mesmo, um estado meio que de vegetal. O herói que o Hughie mata em sua primeira missão, o Blarney Koch, acaba virando um zumbi. E depois, bem lá no futuro da história, ele volta todo zumbizão até a casa do Hughie para tentar pegar o seu hamster de volta, né? O hamster que o Hughie adotou depois que ele matou o dono. E eu acho que pode ser isso, sabe? Se o Black Noir não morreu nesse episódio, e é muito provável que ele não morreu porque ninguém morreu, né? Todo mundo quase morreu, mas não morreu. E como o final dele será surpreendente, né, que o ator falou, eu acho que finalmente nós podemos ver esse arco dos SUP zumbis. Ou é isso, ou o Homelander fingiu que matou o Black Noir, falou pra todo mundo que matou o Black Noir, mas colocou ele, né, prendeu o Black Noir no mesmo lugar onde ele prendeu a Maeve. Porque o Black Noir é bem resistente, né? Ele sobreviveu àquela explosão do primeiro episódio da segunda temporada e ele também sobreviveu ao dano cerebral que o Soldier Boy causou nele. Então parece que o Black Noir tem um fator de cura melhor do que o dos outros SUPs, que por sua vez tem um fator de cura melhor do que de seres humanos comuns. Então eu não me surpreenderia do Black Noir estar vivo. Homelander fez aquilo só meio que para tirar ele de jogo, porque sabia que o Soldier Boy estava vindo, e prendeu ele para decidir depois o que fazer. Mas vou aproveitar que a gente está falando do Black Noir para a gente falar também rapidinho do Stan Edgar. Lá na cena da Nicarágua, a gente viu o Stan Edgar conversando com o Black Noir, tendo um pouco de afinidade demais. Ele estava chamando o Black Noir pelo nome, parecia que ele conhecia o Black Noir de longa data, e eu fiquei pensando, será que eles são parentes? Será que eles são irmãos? Eu acho que há algum grau de parentesco entre os dois ali, porque a forma que o Edgar falou com o Black Noir, a gente nunca viu ele falando com nenhum SUP, né? Essa proximidade. E aliás, cadê o Stan Edgar? Ele sumiu depois que o Homelander o expôs e nunca mais apareceu. Tudo bem que com o Soldier Boy à solta, o melhor a fazer era ficar meio escondido mesmo, era não aparecer muito em público, mas agora que o Soldier Boy está sob controle, ele deve retornar na quarta temporada. E falando do Soldier Boy, ele também deve voltar. Se ele não voltar na quarta temporada, que eu acho que ele não volta, porque eu acho que o plot principal da quarta temporada vai ser outro, ele volta na quinta. Com certeza, esse não é o fim do Jensen Ackles em The Boys. Mas voltando ao Stan Edgar, ele tinha dito ao Dakota Bob
que ele estava pensando em sair desse ramo de super-heróis. Então eu acredito que ele próprio tem alguma arma contra os supers, uma arma contra o Homelander, alguma coisa. Ele tinha muita confiança quando ele falava com o Homelander, ele estava muito confiante quando ele quase xingava o cara na cara dele, né? Não acho que o Stan Edgar é um super, mas eu acho que ele tem alguma carta na manga que não é o Black Noir. Não, a carta na manga dele não é o Black Noir, é uma outra. E além dessa carta na manga que o Stan Edgar tem, a CIA vai desenvolver essa arma que pode neutralizar o composto V do corpo dos supers. Acho que é por aí que a série está começando a caminhar. Mas vamos falar rapidinho do Profundo. A gente viu que a ex-esposa dele está indo a público, indo à mídia, para falar barbaridade sobre ele enquanto ele chora e se enche de comida. Nós sabemos que The Boys adora fazer paródias de polêmicas, né, de coisas que aconteceram aqui no mundo real. Nessa terceira temporada, teve lá aquele comercial do A-Train, que foi uma paródia quase copia e cola do comercial da Kendall Jenner para a Pepsi, e teve também a cena dos famosos cantando Imagine. E aí eu vi um comentário no Twitter que fez muito sentido. Imaginem, na quarta temporada, o Profundo processando a ex-esposa e a ex-esposa processando o Profundo num processo de difamação, fazendo uma paródia ao circo que foi o processo entre o Johnny Depp e a Amber. E eu vejo muito isso acontecer em The Boys porque acaba casando com a história também. A Victoria Newman super corrupta, escalando até a presidência, matando pessoas, mas tudo que a população tá de olho, tá querendo saber é nesse circo, é nesse processo, é nesse julgamento entre o Profundo e a ex-esposa. O que vocês acham sobre isso? Coloca aqui nos comentários quais são as suas teorias para a quarta temporada de The Boys. Em breve eu devo fazer mais algum vídeo falando de algumas outras teorias também. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, que isso me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se não tá inscrito e me segue no Instagram pra me dar uma força por lá, por favor. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. Tchau e até o próximo vídeo.